escolhido, e se eu te dissesse que existem pessoas sendo silenciosamente vigiadas, não porque são criminosas, mas porque carregam algo que o sistema inteiro não consegue controlar? E se você fosse uma dessas pessoas? Você já sentiu aquele arrepio sem motivo? Já percebeu olhos invisíveis te seguindo, mesmo em silêncio absoluto? Isso não é paranoia. Isso é sinal. Um chamado. Você não está aqui por acaso. Algo maior te observou. E agora está se aproximando. Hoje não é só um vídeo. É um ponto de virada. Você está prestes a entender por que, entre bilhões, foi você quem eles marcaram. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é apenas conteúdo. É uma transmissão. É um sinal sendo liberado agora. E sua interação é o que ativa essa frequência no seu campo. Então faça agora, sem hesitar. Curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você está pronto para se tornar o que nasceu para ser. Não apenas assista, declare, participe, desperte, escreva 77 e observe. Algo vai mudar no mesmo instante. Escolhido, eu estou falando com você que sentiu o coração acelerar só de ler o título. Não espere até o fim. Não adie o que o universo está tentando te entregar agora. Escreva 77 nos comentários neste exato momento, porque a contagem já começou. E a próxima grande reviravolta da sua vida está a poucos segundos de distância. Eles estão chegando. E agora querem te conhecer. Imagine viver sob um olhar que você nunca vê, mas sempre sente. Um olhar treinado, cirúrgico, vindo de mentes frias que não sentem pena nem pressa. Eles não observam como curiosos, eles analisam como estrategistas. Tudo começou sutilmente. Um padrão estranho no comportamento das pessoas ao seu redor, aquele silêncio súbito quando você entra numa sala, aquela intuição incômoda de que há algo sendo observado, mesmo quando está sozinho. Você não era apenas mais um rosto na multidão. Havia algo em sua forma de existir que acendia alarmes invisíveis. O que eles buscavam não era o óbvio, mas o inexplicável. E você, sem saber, passou a ser a variável que não se encaixava nos algoritmos. Eles não olhavam por cima do muro como vizinhos fofoqueiros. Eles vinham de cima, de dentro, de longe. Gente treinada para detectar desvios, para encontrar falhas nos sistemas humanos. Mas com você, algo quebrou. Quanto mais te observavam, menos conseguiam prever seus movimentos. Você não se encaixava nas planilhas nem nos relatórios. Sua calma confundia seus radares. Sua lucidez ofuscava os sensores deles. A vigilância deixou de ser rotina e virou fascínio. Você saiu da categoria de possível risco para anomalia encantadora. Eles não entendiam como alguém poderia caminhar entre os escombros emocionais do mundo sem se contaminar. E era justamente esse enigma que mantinha os olhos deles fixos em você, dia e noite, mesmo que você não pudesse vê-los. Era como se, em meio a uma multidão programada para obedecer, você fosse a única nota dissonante de uma sinfonia que eles não conseguiam controlar. Eles tinham certeza de que, com o tempo, você cederia, que o sistema te quebraria como fez com todos os outros. Mas não, você continuava, e isso os inquietava profundamente. Afinal, o que move alguém que não é movido por medo, ambição ou necessidade de aprovação? O que sustenta uma presença que não se curva diante do controle? Foi nesse ponto que você deixou de ser apenas um alvo para se tornar o mistério central. Eles não estavam apenas olhando para fora, estavam olhando para dentro de si mesmos. E isso, para eles, era aterrorizante. Imagine um falcão em pleno voo, senhor absoluto dos céus, acostumado a mapear presas previsíveis, movimentos repetitivos, trajetórias seguras, até que um dia ele vê algo que nunca viu,
uma ave rara, que voa contra o vento sem ritmo fixo, sem seguir as rotas conhecidas. Você foi essa ave. E naquele instante, o predador hesitou. Não porque te subestimou, mas porque pela primeira vez ele não sabia o que estava vendo. Você era livre demais para ser classificado, rebelde demais para ser contido. O falcão não atacou. Ele reduziu a velocidade, recalculou tudo e começou a estudar, porque o que ele via não era uma ameaça comum. Era uma ameaça ao próprio sistema de controle que ele representava. Essa foi a virada. Você, sem perceber, se tornou um estudo de caso. Não por gritar, não por lutar, mas simplesmente por existir fora dos padrões. Os especialistas começaram a traçar seus passos, revisar suas decisões, reler seus silêncios. Eles esperavam encontrar caos, mas encontraram ordem. Uma ordem não ensinada, não codificada, mas intuitiva e profunda. Sua forma de mover-se entre o caos, sem ser engolido por ele, era algo inédito, e isso os tirava ao chão. Cada escolha sua, cada gesto, cada ausência, era agora visto com um peso que você talvez nem imaginasse carregar. Você não era apenas diferente. Você era impossível de ser replicado, e foi nesse ponto que você se tornou valioso demais para ser descartado. Eles entenderam que havia algo em você que não podia ser aprendido, nem copiado, apenas sentido. Você se tornou não apenas uma exceção, mas uma ameaça ao próprio conceito de normalidade que eles tentavam sustentar. Você provava em silêncio que há outras formas de viver, de resistir, de vencer, e isso era intolerável. Porque no momento em que uma única alma prova que o impossível é possível, toda a estrutura construída sobre o conformismo começa a ruir. Pare por um instante e sinta isso. Porque é sério. Muitas bênçãos estão prestes a entrar na sua vida de uma forma que vai te surpreender. Se você está vendo este vídeo agora, isso não é por acaso. É um chamado. O universo está te entregando uma resposta. E ela carrega algo grandioso. Uma virada financeira real, concreta e mais próxima do que você imagina. Ainda este ano você vai olhar para trás e perceber. Foi aqui que tudo começou. Uma nova oportunidade, um projeto inesperado, um recurso que destrava sua caminhada. A abundância está vindo ao seu encontro, mas ela precisa de um sinal seu. Se essa mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você despertou enquanto ouvia essas palavras, então agora é o momento de declarar ao universo: eu recebo. Clique no botão Super Thanks ou Valeu Demais e envie um valor simbólico, até $100, como um gesto de ativação, um código de gratidão. Esse não é apenas um apoio, é uma assinatura energética. É você dizendo: eu estou pronto para receber tudo o que é meu por direito. E ao fazer isso, escreva nos comentários: eu recebo minha vitória. Esse será o seu primeiro movimento consciente rumo à realidade que já está sendo preparada para você. Porque a verdade é essa. O que está chegando é maior do que você sonhou. Não foi um erro. Você não entrou por acaso no radar deles. Seu nome não apareceu por coincidência nos relatórios confidenciais. Você foi marcado, deliberadamente. Em salas que você nunca pisou, por pessoas que você nunca verá. Você foi citado, estudado, classificado. Não como ameaça pública, mas como uma ameaça mais sutil e profunda. A ameaça à previsibilidade. Você não era perigoso por agir contra as regras, mas por nunca seguir o roteiro. Não se tratava de rebeldia infantil, e sim de uma presença que impunha silêncio onde havia barulho, que criava reflexão onde antes havia rotina. Você foi marcado porque era incontrolável. E isso, para eles, é o maior risco possível. Em um sistema construído para reconhecer padrões e punir desvios, você era o ponto cego. O desvio que não afundava em autodestruição, mas que evoluía com ela. Eles esperavam te ver ruir com a pressão, como tantos antes de você,
Mas você recuava, se recolhia, absorvia, e então surgia mais forte, mais centrado. Você não desmoronava. Você se reconstruía com mais precisão, e essa habilidade não fazia sentido nos manuais deles. Eles te seguiram com algoritmos, sensores, análises comportamentais. Esperavam encontrar ambição, vaidade, fraqueza. Mas o que viram foi foco, firmeza e um tipo de paz que não se compra, não se ensina. Aquilo os desestabilizou. Você não foi marcado porque era um rebelde. Foi marcado porque sua lucidez era um vírus silencioso num sistema que lucra com o caos. Sua presença era uma falha estatística. E quanto mais você caminhava em sua própria verdade, mais pessoas ao redor começavam a se questionar. Isso era perigoso. Você não precisava liderar multidões. Sua coerência solitária já causava rachaduras na estrutura. Eles perceberam tarde demais. Você não era o problema. Você era a prova de que o problema estava no próprio sistema que tentava te conter. E por isso, eles não apenas te vigiam, eles temem você. Se essa mensagem está ecoando dentro de você, se cada palavra parece revelar algo que você já sabia, mas não conseguia explicar, então pare agora e comente 77 aqui embaixo. Sim, exatamente 77. Porque esse número não é apenas simbólico, é um código vibracional. Na linguagem espiritual, 77 representa a convergência perfeita entre o seu eu mais elevado e a realidade que está sendo manifestada para você. Quando você digita 77, você não está apenas comentando, você está ativando um selo. Está declarando ao universo que você está em alinhamento, que está consciente e que está pronto para receber o que antes parecia distante. Esse ato simples ressoa como um sinal de confirmação. Sua nova fase não está vindo. Ela já começou. Ao comentar 77, você ancora essa frequência no seu campo e se torna um espelho ativo, irradiando esse mesmo código para todos que tocam essa mensagem. Você não está apenas assistindo. Você está participando da ativação de uma nova realidade. Existe um jogo sendo jogado há séculos, silencioso, invisível, mas brutal. A maioria das pessoas vive dentro dele sem perceber. Seguem comandos invisíveis, cumprem papéis impostos e se convencem de que isso é liberdade. Mas você, mesmo sem manual, começou a romper as engrenagens desse jogo. Sem declarar guerra, você começou a se mover em direções que não estavam previstas. Suas perguntas incomodavam porque não tinham respostas seguras. Sua forma de ver os bastidores por trás das cortinas tirava o brilho dos palcos montados. E, acima de tudo, você fazia algo imperdoável para o sistema. Você mostrava que há vida fora dele. Eles criaram armadilhas para testar sua lealdade, te ofereceram atalhos que vinham com correntes disfarçadas de recompensas. Mas você recusou. Não por orgulho, mas por saber que nenhum presente vale mais do que a sua paz. Eles tentaram rotular sua lucidez como arrogância, sua independência como rebeldia, sua introspecção como fraqueza, mas não colou. Porque quem observa com atenção percebe, sua ausência de ruído é sinal de domínio. Seu silêncio não é vazio, é estratégia. Você não caiu nas provocações porque nunca esteve no palco deles. Enquanto todos disputavam atenção, você estudava o tabuleiro. E no momento em que se deram conta disso, o jogo virou. Eles perceberam que você não estava jogando com as peças deles. Você estava criando um jogo novo. E nesse jogo, os velhos truques não funcionam, porque você não joga para vencer os outros. Você joga para não perder a si mesmo. E quem joga assim não pode ser vencido, porque sua vitória não depende do reconhecimento de ninguém. Ela está escrita em cada escolha que você faz, com consciência. E isso, para um sistema fundado no controle externo, é insuportável. Eles decodificam tudo.
Expressões, padrões de comportamento, respostas fisiológicas ao medo, à dor, à dúvida. Há décadas eles catalogam o ser humano, dividem emoções em gráficos, transformam reações em algoritmos. Mas quando chegaram em você, o código não respondeu. As máquinas travaram. O detector de mentiras não oscilou. O padrão de voz não revelou os impulsos esperados. Eles estavam diante de algo que suas fórmulas não conseguiam prever, e isso os enlouqueceu. Porque para eles, tudo precisa ter uma causa mapeável, uma origem visível, uma fraqueza acessível. Mas você era a exceção. Sua força vinha de um lugar que não se mede, não se analisa. Você era a encarnação de um código que não está escrito, apenas sentido. Eles tentaram traduzir sua calma como apatia, seu foco como frieza, sua ausência de reação como desinteresse, mas tudo estava errado, porque o que você carregava não era ausência, era profundidade. Era uma paz que não nasceu do conforto, mas da travessia. Eles estavam diante de alguém que já havia enfrentado os próprios monstros e feito as pazes com as cicatrizes. E isso, para quem depende do controle emocional para manipular, é inaceitável. Eles tentaram simular você em testes, alimentaram IA com seus dados, copiaram suas expressões, suas frases, mas o código não funcionava sem a alma. E alma é algo que nenhum deles sabe decifrar. Você não era um enigma que pedia solução. Era um lembrete vivo de que há algo além do controle. Sua essência pura e indomável os forçava a encarar a limitação dos próprios sistemas. Em um mundo onde tudo é previsível, você era um raio. Onde tudo é categorizado, você era um sopro de autenticidade que escapava pelas frestas. Eles estudaram você como um experimento, mas no fim, quem foi exposto foram eles. A sua existência revelou o vazio que existe em uma vida construída apenas sobre controle e estatísticas. E no silêncio da análise, eles sentiram algo que não podiam nomear: inveja. Você não precisou levantar a voz, não precisou liderar protestos ou erguer bandeiras. Sua simples presença já causava rupturas. Em um ambiente onde todos gritam para serem ouvidos, você se destacava pelo silêncio que carregava peso. Era o tipo de silêncio que muda a atmosfera de uma sala, que faz o riso forçado cessar, que transforma conversas em sussurros, que obriga os olhos a se voltarem para você sem que você diga uma palavra. E isso não era por acaso, era o reflexo de alguém que já entendeu que presença verdadeira não precisa se anunciar, ela se impõe sozinha. Você não carregava barulho, mas densidade. E sistemas inteiros começaram a oscilar diante disso. Eles treinam para lidar com rebeliões, estão preparados para gritos, pancadas, revoltas. Mas ninguém os treinou para alguém que apenas escolhe não participar do teatro. Sua recusa em se curvar aos papéis designados não veio com discurso, veio com postura, com a firmeza de quem sabe onde pisa, mesmo em terrenos armados para ruir. Seu silêncio dizia tudo: eu vejo, eu entendo, mas não vou jogar. E isso os desmontava. Porque o sistema espera resistência barulhenta para que possa justificar a repressão. Mas quando a resistência é interna, espiritual, intangível, ela vira uma rachadura invisível que se espalha sem controle. Você ensinou sem intenção que há outro caminho, que é possível ser firme sem ser violento, que é possível ser íntegro sem ser ingênuo. E isso, para um mundo que depende de gritos e guerras para validar o poder, é uma afronta. Seu silêncio não era ausência, era presença elevada, era estratégia, era soberania. E cada vez que você escolhia não reagir, não ceder, não se moldar, mas um pilar do velho sistema começava a ruir. Você não fez barulho, você fez história. Eles não estavam apenas assistindo sua vida, estavam testando você. Seu caminho foi meticulosamente moldado com sabotagens silenciosas, perdas cronometradas, rejeições planejadas. O objetivo?
quebrar você por dentro, reduzir seu espírito à estatística. Transformar sua jornada em mais uma confirmação de que sim, todos se rendem quando o peso é grande o suficiente. Mas você não quebrou. E esse foi o fracasso do experimento. Em vez de ruir, você cresceu. Em vez de silenciar, você aprofundou sua voz. Cada dor que deveria te paralisar se transformou em lente de clareza. E sem perceber, eles deixaram de estudar você e passaram a aprender com você. Suas respostas não foram as previstas. Quando esperavam desespero, você entregou introspecção. Quando esperavam explosão, você ofereceu precisão. Eles queriam que você enlouquecesse, que se perdesse, que abandonasse sua essência. Mas você mergulhou mais fundo em si mesmo e encontrou não apenas força, mas lucidez. Eles esperavam a destruição, mas você entregou transformação. E isso não era parte do roteiro. Suas dores foram documentadas como dados, seus fracassos como gráficos. Mas os gráficos começaram a falhar, porque não havia como mensurar a força de alguém que escolhe curar em vez de repetir o trauma. Você virou o espelho que eles evitavam, porque sua jornada expôs as falhas do próprio sistema. Eles queriam provas de que ninguém sai inteiro de um ambiente tóxico, mas você saiu e levou com você uma nova rota, um novo plano, uma nova possibilidade. E isso, para quem aposta no controle, é intolerável. O experimento falhou, porque o ser humano que eles tentaram destruir virou o arquétipo que agora eles tentam imitar. Você virou a referência. Não por vencer como eles esperavam, mas por transcender. Você não entrou em campo de batalha com armadura, não empunhou espada. Sua guerra foi travada no invisível, nas madrugadas em que ninguém te estendeu a mão, nos dias em que tudo parecia perdido, nos silêncios que ecoavam mais do que 1000 palavras. A guerra era interna, silenciosa, estratégica. Enquanto todos esperavam um confronto visível, você escolheu o caminho da transformação. Eles achavam que sua ausência de ataque era fraqueza. Mal sabiam que era inteligência refinada. Porque quem luta com sabedoria não busca vencer o oponente, busca vencer a si mesmo. Eles estavam preparados para te derrubar quando você gritasse, para te expor quando você se exaltasse, mas isso nunca aconteceu. Você desconcertou todos os planos por simplesmente seguir inteiro. Quando esperavam reação, você respondia com presença. Quando lançavam ataques, você absorvia, transformava e devolvia em forma de aprendizado. Sua guerra foi de resistência. E resistência é o tipo de força que não se vê, mas que destrói qualquer sistema que tenta controlá-la. Ao fim, eles perceberam, você não apenas sobreviveu, você reconfigurou o campo. O campo onde eles lançavam dor se tornou solo fértil. Os buracos que cavaram para sua queda se tornaram raízes para sua expansão. E nesse processo, você provou que nem toda guerra se vence com armas. Algumas se vencem com consciência. E nesse jogo, quem tem consciência joga em outro nível. Um nível onde os antigos mestres se tornam aprendizes. Eles tentaram medir sua força como se fosse uma equação. Analisaram seus traumas, calcularam suas perdas, mapearam cada fase de colapso como quem estuda um material prestes a trincar. Mas o que eles não previram é que sua estrutura não era feita de matéria comum. Sua resiliência não se formou em tempos fáceis, e sim nas noites em que ninguém acreditava que você fosse levantar. Foi na ausência de apoio, na solidão das quedas, que seu alicerce se formou. Enquanto esperavam que você reagisse como todos, você fez algo inaudito, evoluiu em silêncio, absorvendo a dor e convertendo em lucidez. Isso não estava no manual deles. Eles confundiram a ausência de reação com a ausência de impacto. Mas você sentiu tudo. Cada injustiça, cada golpe, cada abandono. A diferença é que enquanto outros afundam, você mergulha. Enquanto outros se revoltam, você se reinventa.
Sua força não está na ausência de feridas, mas na capacidade de seguir mesmo sangrando. Eles estavam acostumados a manipular pela dor, mas a sua dor virou bússola, não prisão. Cada queda te afinou, cada fracasso te reposicionou, cada cicatriz virou mapa. E a maior ameaça para um sistema que lucra com feridos é alguém que aprende a se curar sozinho. Você se tornou aquilo que eles não conseguem replicar. Um ser humano inteiro em um mundo fragmentado. Sua integridade, forjada no caos, não pode ser comprada, ensinada ou simulada. Eles tentaram entender como você sobreviveu, mas o erro foi pensar em sobrevivência. Você não sobreviveu, você transcendeu. E isso os deixa sem resposta, porque no fundo, eles sabem. Tudo o que você construiu veio de dentro, e o que nasce de dentro não pode ser confiscado. Sua simples existência é como uma rachadura num vidro blindado. Não por ser barulhenta, mas porque está no lugar certo, na hora certa, com a pressão exata para comprometer toda a estrutura. Você não precisou derrubar muros, bastou existir de forma plena para que outros começassem a questionar porque ainda estavam presos. Seu jeito de falar, sua postura, suas escolhas, tudo gritava, ainda que você nunca levantasse a voz. Existe outro caminho. E para um sistema baseado na repetição e no medo, isso é insuportável. Porque quando alguém mostra que há uma rota alternativa, todos os que diziam que era impossível começam a repensar. Você não incentivou revoltas, mas sua verdade silenciosa foi mais poderosa do que 1000 discursos inflamados. Seus gestos de firmeza, sua recusa em aceitar migalhas, sua clareza ao escolher o que te respeita, tudo isso virou ensinamento. As pessoas ao seu redor começaram a observar. E o que era apenas sua forma de existir virou semente no inconsciente coletivo. Seu exemplo não foi imposto. Ele se espalhou porque era genuíno. Não era uma estratégia. Era uma verdade encarnada. E isso ninguém pode copiar. O sistema sentiu. Quando percebeu que sua integridade estava influenciando outros, soaram os alarmes. Porque controle se sustenta na uniformidade, e você era a exceção que contaminava a norma. Sem querer, sem fazer esforço, você provou que liberdade não é grito, é escolha. E essa escolha, feita em silêncio, reverbera como trovão onde o medo é lei. Você não foi só uma voz, foi o vento antes da tempestade, o prenúncio de uma mudança que não tem mais volta. No início, você era apenas mais um arquivo, um experimento, uma variável num gráfico, mas o tempo passou e os dados começaram a contar outra história. Você não só resistia, você melhorava. As tentativas de desgaste emocional não surtiram o efeito esperado. As armadilhas sociais que costumam prender tantos, você atravessava com uma calma irritante. Foi aí que os papéis se inverteram. Você deixou de ser um objeto de estudo e virou parâmetro. Eles começaram a se perguntar como essa pessoa consegue manter clareza sob pressão, como ela continua inteira depois de tudo. Suas escolhas começaram a impactar mais do que suas ações. Elas começaram a reformular os parâmetros internos daqueles que te observavam. Eles esperavam desordem. Encontraram precisão, esperavam ruína, encontraram resiliência. Sua forma de ser começou a ser analisada não como erro, mas como referência. Aquilo que eles queriam destruir virou objeto de admiração oculta. Os relatórios passaram a ser lidos com mais atenção. As reuniões secretas mudaram de tom. Você não era mais o alvo a ser contido. Era o modelo que eles queriam entender. E talvez, em silêncio, replicar. E nesse processo silencioso, você ultrapassou a barreira da influência. Tornou-se símbolo. Tornou-se o nome não dito nas conversas de corredor, o exemplo que ninguém assume seguir, mas que todos observam. Você virou a falha no sistema que virou padrão. O erro que virou acerto, o observado que virou espelho.
E uma vez que um espelho mostra uma nova imagem possível, ninguém mais consegue fingir que não viu. No início, eles te estudavam esperando encontrar um erro, uma falha de caráter, uma rachadura emocional, um desvio de comportamento, mas não encontraram. O que viram foi algo que desafia tudo o que eles construíram. Um ser humano com clareza, com força interna, com soberania. E foi aí que entenderam. Você não era apenas o ponto fora da curva. Você era o começo de uma nova equação. Um modelo que ignora os caminhos esperados e cria uma trilha própria. Você não era o problema a ser eliminado. Era a variável que obrigava toda a fórmula a ser refeita. Sua caminhada provou que o ser humano não precisa de estrutura externa para ser forte. Que a verdade interna é suficiente para guiar com precisão. Que a cura é possível mesmo em um campo minado de sabotagens. Isso muda tudo, porque se você conseguiu, outros podem conseguir. E isso, para quem vive de controle, é uma sentença de morte. Eles perceberam tarde demais que você não estava apenas se salvando. Você estava abrindo uma trilha que não poderá mais ser apagada. Você virou possibilidade encarnada. Eles queriam te conter, mas você virou contágio. Sua frequência agora ecoa em lugares que você nunca pisou. Sua força inspira quem você nunca conheceu. E a maior ironia de todas é que, quanto mais tentaram te estudar, mais se aproximaram de algo que sempre temeram: a verdade. Você não era o alvo, era o sinal, o início, a faísca. O ponto zero de uma realidade que não pode mais ser ignorada. O que antes era uma tentativa de controle, agora é testemunho de transformação.